Oi, meu nome é Ivan, tenho 27. 3 meses atrás, eu era só mais um freelancer duro, tentando juntar grana pro aluguel num apezinho caindo aos pedaços. Aí, numa noite de inverno, minha síndica bateu na minha porta e disse: Você me deve o aluguel. E sem pensar, olhei para ela e perguntei: Posso pagar de outro jeito? O corredor cheirava a desinfetante cítrico e eu via a aliança dela refletindo a luz do teto enquanto ela travava. Porque a coisa entre a gente vinha crescendo havia meses e nós dois sabíamos que a grana nunca foi a dívida real. Ela tinha 40, era casada, completamente proibida. E a mulher mais linda por quem eu já tinha sido burro o suficiente para me apaixonar. Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. A batida veio às 21h42 de uma terça-feira. Eu estava sentado no meu notebook, encarando uma nota fiscal atrasada que, para mim, parecia escrita em outra língua de tão inútil. O aquecedor sibilava no canto como sempre fazia quando as velhas estruturas do prédio se acomodavam para a noite. Eu sabia que era ela antes de abrir a porta. Margot tinha um jeito de bater, firme, mas não agressivo, profissional, como tudo nela. Ela estava no corredor segurando um livro caixa de couro, o cabelo escuro preso daquele jeito impecável que a fazia parecer que dirigia reuniões de diretoria em vez de um prédio de 4 apartamentos. Mesmo quase 10 da noite, ela estava impecável. Casaco de lã, luvas de couro, a aliança refletindo a luz do teto. Você me deve o aluguel, ela disse. Calma, como quem pergunta sobre o tempo. Meu estômago gelou. A nota fiscal que eu estava encarando era para cobrir este mês. Meu cliente tinha prometido o pagamento 2 semanas atrás. Depois, uma semana atrás. Aí, nada. Eu sei, eu disse. O pagamento está vindo. Meu cliente só. Ela inclinou a cabeça levemente, esperando. Posso pagar de outro jeito? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. As sobrancelhas dela subiram só uma fração e senti o calor subir pelo meu pescoço. Eu quis dizer, com horas de trabalho, coisas de faz tudo, sou bom com as mãos. Putz, isso soou pior. Ela piscou uma vez, duas. Algo mudou na expressão dela, mas sumiu antes que eu pudesse decifrar. Tem tarefas no prédio que precisam ser feitas, ela disse depois de uma pausa. Poderíamos arranjar algo formal. Assenti rápido demais. Sim, formal, com certeza. Ela enfiou a mão no casaco e tirou um papel dobrado. Opções de plano de pagamento. Deu uma olhada. Ela o colocou na pequena mesa ao lado da minha porta, os dedos mal roçando a superfície. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. O corredor cheirava ao desinfetante cítrico que ela usava nas áreas comuns. Obrigado, eu disse. Ela assentiu e se virou para as escadas. Observei a sombra dela descer pela escadaria. Ouvi os saltos dela na madeira velha até o som sumir. Aí, fechei a porta e me encostei nela. O papel ficou na minha mesa como a prova de algo que eu não conseguia nomear. Às 7h15 da manhã seguinte, eu estava de volta ao meu notebook, preparando mais um e-mail para o cliente que tinha sumido do mapa. 3 meses de trabalho de edição, R$ 1.200. Desapareceram no buraco em que as empresas somem quando decidem que freelancers não importam. Calculei o que eu podia vender. Meu violão, talvez. A câmera que comprei na época em que achava que ia fazer alguma coisa com fotografia. Não cobriria tudo, mas mostraria boa fé. Recusei-me a ligar para a Lena. Ela já tinha oferecido dinheiro emprestado 2 vezes, e eu recusei ambas. Orgulho, talvez, ou só a consciência de que dever dinheiro a amigos era diferente de dever a síndicos. Amigos lembravam. No pátio interno, vi Margot pela minha janela. Ela estava regando os vasos mesmo com a temperatura quase congelante, usando luvas de jardinagem e se movendo com aquela precisão cuidadosa que ela aplicava em tudo. Quando ela levantou os olhos e me viu observando,
Trocamos um daqueles acenos breves que vizinhos dão um ao outro, polidos, distantes, mas captei algo mais nele. Uma pergunta, talvez. Mais tarde, naquela manhã, me vi parado no quadro de avisos do prédio, lendo o bilhete manuscrito que ela tinha postado. Reparos em luminárias necessários, dobradiças de caixas de correio, falar com a síndica. Circulei com a caneta pendurada por um barbante. Minha letra parecia tremida, como se eu estivesse assinando algo mais importante que uma ordem de serviço. Às 11h40, ela bateu de novo. Desta vez, eu estava pronto. Café? Ela perguntou quando abri a porta. A cozinha dela era exatamente o que eu esperava. Linhas limpas, tudo no lugar, o cheiro fraco daquele desinfetante cítrico se misturando com algo mais quente. Café e talvez baunilha. Ela serviu 2 canecas e colocou uma na minha frente. Sem creme, sem açúcar oferecido. Apenas café preto em canecas de cerâmica azuis que provavelmente custavam mais que meu orçamento mensal de supermercado. O plano de pagamento, ela disse, sentando-se em frente a mim na pequena mesa. 2 opções: prazo estendido com juros ou troca por trabalho a R$ 15 por hora. Olhei os números que ela tinha escrito com letra caprichada. A conta era justa, mais que justa. Não quero caridade, eu disse. Não é caridade, é negócio. Então por que não mencionou a troca por trabalho quando bateu ontem à noite? Ela parou com a caneca a meio caminho dos lábios. Eu não tinha pensado nisso então. Mas pensou depois? Depois. Sim. Algo pairava no ar entre nós. Eu podia ouvir o prédio se ajeitando ao nosso redor, canos rangendo, a televisão de alguém murmurando pelas paredes. Vamos manter um registro, ela disse. Caderno compartilhado na lavanderia. Você anota as horas, eu verifico e assino. Assenti. Que tipo de trabalho? Manutenção, reparos, coisas que o Colin. Ela parou. Coisas que precisam de atenção. Colin, o marido dela, aquele que eu tinha visto talvez 3 vezes nos 6 meses que eu morava ali. Sempre de terno, sempre com uma maleta, sempre parecendo que já estava pensando no próximo voo que tinha que pegar. Certo? Eu disse. Quando começo? Hoje, se quiser. As dobradiças das caixas de correio estão soltas. A dona Dalrymple mencionou. Dona Dalrymple. A senhora idosa do andar de cima que parecia saber da vida de todo mundo antes mesmo deles. Doce como um bolo e o dobro de observadora. Margot pegou um caderninho de uma gaveta da cozinha. Capa preta lisa, páginas pautadas. Ela o abriu na primeira página e escreveu Registro de manutenção do prédio. E. Carter, no topo. Suas iniciais aqui, ela disse, deslizando-o para mim. Assinei meu nome. E. Carter. As letras pareciam menores que o normal, como se estivessem tentando se esconder. Bom, ela disse. Ela fechou o caderno e olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que me sentei. Isso continua profissional. Claro, é sério. O jeito que ela disse me fez pensar que estava lembrando a si mesma tanto quanto me alertando. Às 13h10 daquela tarde, eu estava devolvendo a chave de fenda do Noah quando passei pela Margot na escadaria. Noah Reed era o faz-tudo não oficial do prédio, um cara quieto na casa dos 30 que parecia saber exatamente quais tábuas rangiam e quais torneiras pingavam sem que ninguém precisasse dizer. E aí, eu disse para Margot, sentindo-me subitamente sem jeito. Sobre ontem à noite, quando eu disse outro jeito, eu quis dizer trabalho, só para deixar claro. Ela parou no degrau abaixo de mim, o que nos deixou quase no nível dos olhos. De tão perto, eu podia ver pequenas linhas nos cantos dos olhos dela, daquelas que vêm de apertar os olhos no sol ou de sorrir mais do que se mostra. Eu sei o que você quis dizer, ela disse, mas as bochechas dela tinham corado e me perguntei se ela estava pensando no mesmo momento que eu. Aquela pausa depois que eu disse, o jeito que o ar mudou entre a gente. Bom,
eu disse. Bom, eu só queria ser claro. Bem claro, ela concordou. Nós ficamos ali por mais um instante, nós dois fingindo que a conversa tinha acabado. Aí, ela continuou subindo as escadas e eu a observei ir, notando o jeito que ela olhou para trás uma vez antes de desaparecer no patamar. As caixas de correio estavam arrumadas em uma fila caprichada junto à porta da frente, cada uma com uma pequena plaquinha e um cadeado que já tinha visto dias melhores. Às 16h30, eu estava trocando os parafusos da dobradiça da dona Dalrymple quando Margot apareceu com a chave do correio dela. Como está indo? Ela perguntou. Quase pronto. Os parafusos estavam espanados, mas o Noah tinha substitutos. Ela assentiu e abriu a caixa dela. Contas, na maioria, e o que parecia ser um extrato de cartão de crédito. Ela os guardou no bolso do casaco sem olhar. Vi o aviso da fatura, eu disse, sobre a taxa de atraso do mês passado. A mão dela parou na fresta do correio. Você abriu mão dela, eu continuei. Não me disse. Ela fechou a caixa de correio e se virou para mim. Você parecia exausto. Não foi caridade. O que foi então? Ela ponderou. Prático. Despejar inquilinos é caro. Mas essa não era a verdade completa. E nós dois sabíamos. Eu a tinha visto me observando nas últimas semanas. O jeito que ela ficava no corredor quando eu voltava para casa parecendo derrotado. O jeito que ela perguntou ao Noah sobre minha água quente quando eu nem tinha reclamado que estava fria. Obrigado, eu disse. Ela assentiu e seguiu para as escadas. Enquanto ela passava, senti um toque do perfume dela. Algo sutil e caro que me fazia pensar em roupa limpa e manhãs de domingo. Só depois que ela se foi é que percebi que eu tinha ficado olhando para a aliança dela enquanto ela falava. Às 18h05 daquela noite, eu estava descendo do meu apartamento quando Margot apareceu no alto da escada, com as chaves na mão. Ela começou a descer assim que eu comecei a subir e nos encontramos no meio, no patamar estreito. Com licença, ela disse, dando um passo para a direita. Desculpe, eu disse, dando um passo na mesma direção. Nós dois rimos sem graça e tentamos de novo. Mesmo resultado. Aqui, eu disse, me apertando contra o corrimão. Enquanto ela passava, as chaves escorregaram dos dedos dela e caíram no chão com um pequeno tilintar. Nós dois nos abaixamos para pegá-las ao mesmo tempo, e as pontas dos nossos dedos se roçaram quando alcançamos o mesmo chaveiro. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. A mão dela estava quente e eu podia sentir aquele perfume sutil de novo. Quando levantei os olhos, ela estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Obrigado, ela disse baixinho, pegando as chaves. Evan, eu disse, e logo me senti idiota. Ela sabia meu nome. Estava no contrato, na caixa de correio, no registro de manutenção. Margot, ela respondeu, e de alguma forma ouvir ela dizer isso tornou tudo mais real. Ficamos ali no patamar por mais tempo do que o necessário, nenhum de nós se movendo para suas respectivas direções. O prédio estava quieto ao nosso redor, exceto pelo zumbido distante da televisão de alguém e o chiado constante dos aquecedores velhos. Eu deveria, ela disse, gesticulando em direção às escadas. É, eu também. Mas ainda não nos movemos. Finalmente, ela deu um passo para baixo, e o feitiço, ou o que quer que fosse, se quebrou. Continuei subindo para o meu apartamento e passei a hora seguinte trocando uma lâmpada fraca no corredor, escrevendo pontum, Auergar, lâmpada, patamar, no registro de manutenção com uma letra mais firme do que eu me sentia. Quase desenhei um pequeno rostinho sorridente ao lado da entrada. Me contive e risquei-o em vez disso. A manhã de domingo chegou cinzenta e fria, mas a dona Dalrymple estava no pátio interno mesmo assim, podando as hastes secas dos vasos e cantarolando algo que parecia um hino. Ela usava um casaco grosso de lã e luvas de jardinagem, movendo-se com a deliberação cuidadosa
de alguém que cuidava das coisas há mais tempo do que a maioria das pessoas vivia. Eu estava observando da minha janela quando Margot se juntou a ela, carregando tesouras de poda e usando aquela mesma expressão focada que ela aplicava em tudo. Horários estranhos ultimamente, ouvi a dona Dalrymple dizer enquanto eu passava pelo pátio interno a caminho da padaria da esquina. A voz dela tinha aquele tom particular que vizinhos idosos aperfeiçoam, docemente inocente, mas afiada como navalha por baixo. A risada de Margot soou forçada. Só ocupada com a manutenção do prédio. Ah, claro, aquele moço parece ser bem jeitoso. Diminuí o passo, fingindo checar o celular. O Evan tem sido prestativo com os reparos, Margot disse cuidadosamente. Um rapaz tão bom, quieto, respeitoso, não como alguns jovens de hoje em dia. O elogio da dona Dalrymple deveria ter me feito sentir bem. Em vez disso, meu estômago se apertou. Havia algo no jeito que ela disse, como se estivesse fazendo uma observação que ia além da mera constatação. Gostaria de ajudar a escolher os bulbos de primavera? Margot perguntou, claramente mudando de assunto. Eu estava pensando em tulipas para os vasos da frente. Dona Dalrymple bateu as mãos enluvadas. Ah, seria lindo, mas talvez alguns narcisos também? Eles florescem mais cedo, nos dão algo alegre enquanto esperamos pelo calor. Encontrei o olhar de Margot enquanto passava, e algo se passou entre nós. Uma compreensão compartilhada de que vizinhos notam tudo, lembram mais do que deveriam, e têm maneiras de transformar uma conversa inocente em algo que parecia um aviso sutil. Quando voltei da padaria 20 minutos depois, elas ainda estavam discutindo flores, mas pude sentir a atenção da dona Dalrymple se voltando para mim enquanto eu subia os degraus da frente. Naquela noite, mandei uma mensagem para a Lena, um resumo cuidadoso sobre projetos de manutenção do prédio, que não mencionava o nome de Margot uma vez sequer. A resposta dela veio imediatamente. Cuidado. Só uma palavra, mas que carregava o peso da amizade e o tipo de intuição que vem de conhecer alguém muito bem. Às 19h20, ouvi o familiar plim metálico de algo deslizando pela fresta do correio. Quando verifiquei, havia um pequeno envelope branco com meu nome escrito na letra caprichada de Margot. Dentro, havia um cartão de supermercado pré-pago e um bilhete. Não fique sozinho com isso. Fiquei encarando o cartão por um bom tempo. R$ 50, o suficiente para uma semana de compras de verdade em vez do miojo e sanduíches de pasta de amendoim que eu vinha alternando. Deveria ter sido um alívio. Em vez disso, parecia que eu estava cruzando uma linha. Meu orgulho queria que eu marchasse escada acima e devolvesse imediatamente. Mas meu estômago vazio e a nota fiscal atrasada na minha mesa argumentavam diferente. Sentei à mesa da cozinha, virando o cartão nas mãos, lendo o bilhete de novo. Não fique sozinho com isso. Não, não seja orgulhoso. Não, todo mundo precisa de ajuda. Apenas um simples reconhecimento de que estar duro era um tipo de isolamento próprio, e ela estava se oferecendo para interrompê-lo. Peguei uma caneta e escrevi obrigado, devolvendo, no verso do bilhete dela. Aí, deslizei o cartão e o bilhete de volta para o envelope, fechei-o e caminhei até a porta dela. Fiquei ali por um longo momento antes de deslizá-lo por baixo da porta dela. Aí, por razões que eu não conseguia explicar, encostei a testa na madeira e fechei os olhos. Pela porta, eu podia ouvir o som fraco de música. Algo clássico, triste e bonito. Ocorreu-me que eu nunca tinha me perguntado o que ela fazia nas noites em que Colin estava viajando. Agora, eu sabia pelo menos uma parte. Voltei para o meu apartamento e fiz outro sanduíche de pasta de amendoim para o jantar, mas de alguma forma ele tinha um gosto menos parecido com derrota do que o usual. Na manhã seguinte, me vi no corredor de lâmpadas da loja de ferragens com Margot.
Nós dois apertando os olhos para as embalagens e debatendo os méritos das lâmpadas luz quente versus luz fria. As de luz quente deixam tudo amarelado, ela disse, virando uma embalagem para ler as especificações. Mas as de luz fria são muito fortes para corredores, eu rebati. Parece consultório médico. Ela sorriu com isso. Não o sorriso polido de vizinha a que eu estava acostumado, mas algo mais genuíno. Você tem razão. Luz quente, então. Enquanto caminhávamos para o caixa, ela mencionou um toca-discos antigo que a mãe dela tinha na cozinha. Ela costumava tocar Nat King Cole enquanto cozinhava. Dizia que a música fazia tudo ter um gosto melhor. Minha avó era igual, eu disse, só que era Motown. Ela dançava pela cozinha com uma colher de pau, cantando nela como se fosse um microfone. Que fofo! Era, mesmo quando ela fazia fígado com cebola, que era basicamente abuso infantil disfarçado de jantar. Margot riu e o som fez algo no espaço entre nós, tornou-o mais quente de alguma forma. De volta ao prédio, Noah estava trocando uma arruela nos degraus da frente e levantou uma sobrancelha quando nos aproximamos com nossas sacolas da loja de ferragens. Manhã produtiva, ele disse suavemente. Só material de manutenção, Margot respondeu, mas percebi a leve tensão na voz dela. Naquela tarde, registrei o recibo e as horas no nosso caderno compartilhado, escrevendo 2.5 materiais, instalação, em letras de forma cuidadosas. Quando fechei o caderno, percebi que Margot tinha adicionado um pequeno tique ao lado das minhas entradas anteriores. Profissional, eficiente, mas de alguma forma parecia ser mais do que isso também. Terça-feira, às 12h35, Margot bateu na minha porta de novo. Está com fome? Ela perguntou. Desta vez, a cozinha dela cheirava a endro e pimenta do reino, vapor subindo de uma panela no fogão que parecia ter cozinhado por horas. Ela serviu a sopa em 2 tigelas e as colocou na mesa com um prato de bolachas. Receita da minha mãe, ela disse, arregaçando as mangas do suéter. Ela dizia que curava tudo, de coração partido à pneumonia. Peguei uma colherada. Estava perfeita, rica e aquecedora, com pimenta suficiente para fazer meus olhos marejarem levemente. Ela devia estar certa, eu disse. Margot sorriu e se acomodou na cadeira à minha frente. De tão perto, com as mangas arregaçadas e o cabelo escapando do estilo impecável usual, ela parecia mais jovem, mais real. Ela costumava dizer que receitas não eram só sobre comida, ela continuou, eram sobre esperança. Você as guarda para as pessoas que ama, aquelas que você espera que voltem para casa. É por isso que você ainda faz? Algo mudou na expressão dela. Às vezes, comemos em um silêncio confortável por um tempo, do tipo que parecia natural em vez de constrangedor. Pela janela, eu podia ver a neve começando a cair, salpicando o pátio interno de branco. Me fala sobre seu trabalho de edição, ela disse por fim. Então, eu contei. Falei sobre os clientes que pagavam em dia e os que não, sobre os manuscritos que me faziam varar a noite lendo e os que pareciam ter sido escritos por algoritmos. Falei sobre o ensaio que eu vinha trabalhando por meses, tentando capturar algo sobre como as cidades mudavam as pessoas, como elas te tornavam anônimo e conectado ao mesmo tempo. Ela ouvia com um tipo de atenção que parecia rara, não apenas esperando a vez dela de falar, mas realmente ouvindo o que eu dizia. Quando alcancei minha colher de novo, ela estava observando minhas mãos se moverem. Algo no jeito que ela as olhava fez o ar parecer mais rarefeito. Então, o celular dela acendeu na bancada, o nome Colin aparecendo em letras garrafais. O feitiço se quebrou imediatamente. Ela se levantou e foi até o telefone, a voz dela mudando para algo que eu nunca tinha ouvido dela antes, distante e cautelosa. Oi, amor. Sim, a vistoria do prédio correu bem. Não, nada urgente.
Concentre-me na minha sopa, mas pude sentir a temperatura na sala caindo a cada resposta. Quando a ligação terminou, estávamos muito distantes para que a conversa se reconectasse e o vapor das nossas tigelas parecia mais barreiras do que calor. Obrigado pelo almoço, eu disse, pousando minha colher. De nada. Saí sem terminar a sopa, e nenhum de nós mencionou o ensaio sobre o qual eu tinha falado. Mas enquanto eu caminhava para o meu apartamento, me perguntei se ela ainda podia sentir o gosto da pimenta na língua como eu podia. Às 17h50 daquela noite, encontrei Margot no pátio interno enquanto o último vestígio de luz do dia desaparecia. A neve havia parado, deixando tudo limpo e quieto. Aproximei-me dela e estendi o envelope lacrado com o cartão de supermercado. Quero merecer isso, eu disse. Ela olhou para o envelope por um longo momento antes de pegá-lo. Nossos dedos não se tocaram desta vez, mas senti o peso da atenção dela como algo físico. Você já mereceu, ela disse baixinho. Como? Ao trazê-lo de volta. Algo se passou entre nós então que parecia maior do que o dinheiro, a manutenção do prédio ou até a sopa que tínhamos compartilhado. Parecia o reconhecimento de algo que nenhum de nós estava pronto para nomear. Ela fechou os dedos ao redor do envelope e, por um breve momento, os olhos dela permaneceram nos meus por mais tempo do que deveriam. Obrigado, ela disse. Assenti e me virei para ir, mas a voz dela me parou. Evan, olhei para trás. O ensaio que você mencionou, sobre cidades que mudam as pessoas. Eu gostaria de ler algum dia. As palavras pairaram no ar frio entre nós como uma promessa que nenhum de nós ainda entendia. Vou pensar, eu disse. Mas nós dois sabíamos que eu estava mentindo. Eu já estava planejando imprimi-lo naquela noite. Às 20h10 daquela mesma noite, eu estava na lavanderia dobrando roupas, quando Margot apareceu na entrada. As máquinas zumbiam ao nosso redor, criando um tipo de ruído branco que fazia o pequeno espaço parecer separado do resto do prédio. Tenho uma confissão, ela disse, sem se mover do batente. Levantei os olhos da camisa que eu estava dobrando. Pois não? Ela entrou e fechou a porta atrás de si. No ar quente com cheiro de sabão em pó, ela parecia quase frágil. Seu ensaio, aquele sobre como as cidades mudam as pessoas. Esperei. Eu já li. Minhas mãos pararam na roupa. Como? Você o enviou para aquela revista online no mês passado, aquela que publica textos para feedback da comunidade antes de tomar decisões. Senti um calor subir pelo pescoço. O ensaio era pessoal, talvez íntimo demais. Eu havia escrito sobre solidão e conexão, sobre como você podia saber a rotina dos seus vizinhos sem saber seus nomes, sobre o jeito como estranhos podiam importar mais que a família às vezes. Eu ando com ele no celular há 3 semanas, ela continuou. Quando não consigo dormir, eu o leio. A confissão pairou entre nós como algo frágil e perigoso. Tem uma frase, ela disse, a voz quase um sussurro. Algumas pessoas colecionam momentos como outras colecionam selos, com cuidado, esperando que um dia o acúmulo se transforme em algo que pareça uma vida. Ela havia memorizado, palavra por palavra. Margot. Eu conheço essa sensação, ela disse. Eu a conheço tão bem que dói. Ficamos ali no calor úmido, cercados pelo cheiro de amaciante e pelo tombamento rítmico das roupas de outra pessoa na secadora. A luz fluorescente no teto zumbia suavemente, lançando tudo numa claridade forte que de alguma forma tornava o momento mais íntimo, e não menos. Eu não deveria ter te contado isso, ela disse, mas ela não parecia arrependida, parecia aliviada. Que bom que contou. Trocamos um olhar longo que nenhum de nós conseguiu sustentar. Quando ela finalmente desviou o olhar, notei que suas mãos tremiam levemente. Eu preciso ir, ela disse, mas ela não se moveu, nem eu. Na noite seguinte, às 21h, bati na porta dela.
Eu tinha passado o dia todo pensando no que ela havia dito na lavanderia, na frase que ela havia memorizado, no jeito como a voz dela tinha mudado quando admitiu ler meu trabalho no escuro. Quando ela abriu a porta, pareceu surpresa. Não uma surpresa de desaprovação, mas cautelosa. Oi, eu disse. Oi. O corredor cheirava ao seu produto de limpeza cítrico, e eu podia ouvir suas chaves tilintando na tigela de cerâmica que ela mantinha perto da porta. Eu queria te agradecer, eu disse, por devolver o cartão do mercado, por entender por que eu precisava. Ela assentiu. Claro. E eu queria te dizer sobre o ensaio. O fato de você estar lendo, isso significa mais para mim do que qualquer aceitação de revista. Algo mudou em sua expressão. Ela se aproximou do batente da porta, perto o suficiente para que eu sentisse aquele perfume sutil novamente. Evan, eu sei que isso é complicado, eu disse. Eu sei que você é casada. Eu sei que existem limites que não deveríamos cruzar. Então, por que você está aqui? Porque algumas coisas importam mais que limites. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Mais verdadeiras do que eu pretendia, mais honestas do que era seguro. Ela me olhou por um longo momento, os olhos vasculhando meu rosto em busca de algo que eu esperava que ela encontrasse. Isso é um erro, ela disse suavemente. Provavelmente. Ela estendeu a mão e tocou minha bochecha, apenas um sussurro de contato que me fez prender a respiração. Precisamos ter cuidado, ela disse. Precisamos. Mas nenhum de nós recuou. Quando ela se inclinou para mim, pareceu inevitável. Como a gravidade, ou as estações do ano mudando, ou qualquer outra força natural com a qual não se podia discutir ou parar. O beijo foi suave, breve, mal mais que uma pergunta feita com os lábios em vez de palavras. Ela tinha gosto de chá e de algo doce que eu não sabia nomear. Então, passos ecoaram da escada acima de nós e nos separamos tão rapidamente que pareceu despertar de um sonho. A porta entre nós permaneceu aberta, intocada, mas tudo havia mudado. Boa noite, Evan, ela disse, a voz mais firme que as mãos. Boa noite. Caminhei para meu apartamento com pernas bambas, meus lábios ainda formigando com a lembrança dos dela. Na manhã seguinte, às 9h20, Mrs. Dalrymple me interceptou no pátio enquanto eu seguia para o mercadinho da esquina. Bom dia, querido, ela disse, a voz com aquela alegria peculiar que mulheres mais velhas aperfeiçoavam quando estavam querendo fofocar. Você e a Margot estão planejando a plantação de primavera juntos? Eu ri, tentando soar casual. Só ajudando com a manutenção do prédio. Ah, que gracinha! Ela trabalha tanto, aquela moça, sempre cuidando de todo mundo. Havia algo pontual no jeito como ela disse, como se estivesse fazendo uma observação que ia mais fundo que a jardinagem. Ela é muito dedicada. Eu disse com cuidado. Sim, ela é. E atenciosa. Sabia que ela mesma troca as lâmpadas nas áreas comuns? A maioria dos síndicos contrataria alguém para isso. Eu não sabia, mas explicava por que os corredores sempre pareciam mais acolhedores do que deveriam. Ela é boa no trabalho dela, eu disse. Mrs. Dalrymple sorriu, mas seus olhos permaneceram afiados. Vou montar uma lista de plantas para a primavera. Talvez vocês dois pudessem dar uma olhada? Parecia inocente o suficiente, mas eu ouvi o subtexto. Ela estava observando. Não com malícia, mas com o tipo de atenção que vinha de décadas de viver em lugares pequenos, onde a vida de um acabava virando assunto de todos. Naquela tarde, mandei para Lena uma mensagem cuidadosamente neutra sobre projetos de vizinhos e manutenção do prédio. A resposta dela foi imediata. Cuidado, Evan, seja lá o que for isso, cuidado. Assim, ela sabia. Sem detalhes ou explicações, ela entendeu que algo havia mudado no delicado equilíbrio da minha vida. O fim chegou às 18h30.
2 dias depois, eu estava na área das caixas de correio, apertando a última dobradiça que estava dando trabalho para Mrs. Chen, quando ouvi passos na escada da frente. Passos masculinos, mais pesados que o normal, movendo-se com o tipo de propósito que sugeria irritação. Levantei os olhos e vi Colin Hale passando pela porta da frente, seu casaco caro coberto de neve e a mandíbula travada de um jeito que me deu um frio na barriga. Ele assentiu para mim com a cabeça secamente enquanto passava, os olhos avaliando a caixa de ferramentas aos meus pés e o casaco que eu havia pendurado no corrimão enquanto trabalhava. Trabalhando até tarde, ele disse. Não foi uma pergunta. Só terminando, respondi, tentando soar casual. Ele parou ao pé da escada, a mão no corrimão. Agradeço você estar ajudando a Margot com o prédio. Às vezes ela pega muita coisa para fazer. Havia algo em seu tom que fazia as palavras soarem menos como gratidão e mais como um aviso. Fico feliz em ajudar, eu disse. Ele assentiu novamente e subiu as escadas, 2 degraus por vez. 10 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu havia memorizado, mas nunca salvo. Chega. Me desculpe. Olhei para a tela até as letras ficarem embaçadas, lendo a mensagem repetidamente como se as palavras pudessem mudar se eu as olhasse por tempo suficiente. Então, juntei minhas ferramentas, peguei meu casaco do corrimão e fui para casa. As 2 semanas seguintes se passaram em uma cuidadosa dança de evitação. Eu programava minhas idas ao mercado para horários em que sabia que ela estaria fora. Usei as escadas de trás em vez das principais. Paguei meu aluguel deslizando dinheiro por baixo da porta dela com um bilhete que dizia apenas aluguel de março, pós despesas. Mas eu não conseguia parar de escrever. Todas as noites eu me sentava ao meu laptop e trabalhava no ensaio sobre cidades e solidão, ouvindo a voz dela na minha cabeça como uma consciência editorial. Reescrevi o final 17 vezes, tentando capturar algo sobre o jeito como estranhos podiam te salvar sem querer, sobre a diferença entre estar sozinho e se sentir solitário. Lena ligou 2 vezes. Deixei as 2 chamadas irem para a caixa postal. Você está péssimo, dizia a primeira mensagem dela. Me liga de volta. A segunda foi mais gentil. Seja lá o que aconteceu, não precisa ser o fim do mundo, mas você precisa conversar com alguém, Eve, mesmo que não seja comigo. Eu quase liguei de volta para ela, quase. Em vez disso, continuei editando, reescrevendo, tentando encontrar palavras para a sensação de carregar a voz de outra pessoa na sua cabeça quando ela não podia mais falar com você. Às 13h40 de uma quinta-feira, finalmente atendi a ligação de Lena. Meu Deus, Evan, eu estava prestes a ir aí ver se você tinha pulso. Estou bem. Besteira. Você parece ter sido atropelado por um caminhão. O que aconteceu? Então eu contei a ela. Não tudo, mas o suficiente. Sobre a situação do aluguel e o acordo de trabalho e o jeito como Margot havia me olhado quando admitiu ler meu ensaio no escuro. Você beijou sua síndica, Lena disse quando terminei. Uma vez, mal. Sua síndica casada. Eu sei como soa. Soa como se você estivesse apaixonado por alguém que não pode ter. As palavras me atingiram como um golpe físico, principalmente porque eram verdadeiras. Ela terminou, eu disse. Acabou. Acabou mesmo? Porque você parece um homem que está esperando por algo. Não estou esperando por nada. Evan. A voz dela era suave agora, do jeito que ela falava com animais ariscos no abrigo onde ela era voluntária. O que você acha que deve a ela? Nada. Não devo nada a ela. Não foi isso que eu perguntei. Fiquei com aquilo por um longo momento, observando a neve cair pela minha janela no mesmo pátio onde Margot estivera conversando com Mrs. Dalrymple sobre bulbos de primavera. Honestidade, eu disse finalmente. Sobre o quê? Sobre o fato de que eu entendo por que ela terminou.
sobre o fato de que eu não quero que ela escolha entre a vida dela e seja lá o que foi isso, sobre o fato de que prefiro ser o vizinho dela que às vezes conserta caixas de correio do que nada. Lena ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Essa é a coisa mais madura que já te ouvi dizer, ela disse finalmente. Obrigado, eu acho. É sério, a maioria dos caras estaria bravo, ou de coração partido, ou tentando convencê-la a deixar o marido. Isto não é um filme, Lena. Ela não vai jogar a vida dela fora por alguém que mal conhece. Mas você gostaria que ela o fizesse? Fechei os olhos. É, eu gostaria. O vazamento no teto começou às 19h55 de uma noite chuvosa de sexta-feira. Um gotejar lento que começou como ruído de fundo e gradualmente se tornou impossível de ignorar. Coloquei uma panela embaixo e mandei uma mensagem para o grupo do condomínio. Vazamento no teto do apto. 2B. Piorando. Noah respondeu imediatamente. Vou verificar o acesso ao telhado amanhã de manhã. Margot permaneceu em silêncio, mas 20 minutos depois houve uma batida suave na minha porta. Quando abri, ela estava no corredor com uma panela maior e uma toalha. Para o vazamento, ela disse sem me encarar. Obrigado. Trocamos os recipientes em silêncio constrangedor, o som da água batendo no metal preenchendo o espaço entre nós. Ela estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela, algo limpo e simples que me dava vontade de fechar os olhos e respirar mais fundo. O telhadista só pode vir na segunda-feira, ela disse endireitando-se. Isso deve segurar até lá. Certo. Ela se virou para sair, depois parou na porta. Como está o ensaio? Aquele sobre cidades? A pergunta me pegou de surpresa. Melhor, eu acho. Ela assentiu, ainda sem me olhar diretamente. Bom, que bom. Depois que ela saiu, fiquei ouvindo o ping, ping, ping da água batendo no fundo da panela e me perguntei se seria assim o resto do nosso relacionamento. Conversas necessárias sobre vazamentos e lâmpadas, trocas cuidadosamente neutras que fingiam que o resto nunca havia acontecido. O pensamento me fez doer o peito de maneiras que eu não esperava. Na manhã seguinte, um pacote chegou à minha caixa de correio por engano. Era endereçado a Margot, de uma boutique da cidade. Algo macio e plano que parecia tecido através do papelão. Olhei para ele por um longo tempo, debatendo se deveria deslizá-lo por baixo da porta dela ou esperar que ela perguntasse sobre ele. O rótulo dizia cachecol de lã, Juniper, e me peguei imaginando quem o enviara. Colin, talvez, como algum tipo de oferta de paz para qualquer tensão que minha presença tivesse criado. Deixei-o na mesa da minha cozinha e tentei não pensar nisso, mas toda vez que passava pelo pacote, sentia o peso dele. Não o peso físico, mas o simbólico. Pertencia ao mundo dela, o mundo de cachecóis caros e maridos que viajavam a trabalho e casamentos que pareciam perfeitos por fora. Eu não pertencia a esse mundo. Eu sabia disso desde o começo, mas de alguma forma havia me deixado esquecer. Às 17h15 do dia seguinte, eu estava carregando o pacote fechado escada abaixo quando Margot apareceu, subindo. Paramos no patamar, ambos prendendo a respiração. Isso foi entregue na minha caixa por engano, eu disse, oferecendo o pacote. Ela o pegou sem tocar minha mão, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Obrigada. De nada. Ficamos ali por um momento mais do que o necessário, ambos procurando algo seguro para dizer. Como está o vazamento? Ela perguntou finalmente. Melhor. Noah disse que o telhadista deve chegar segunda. Bom, isso é. Bom. A conversa parecia vazia, como se estivéssemos lendo falas de um roteiro em que nenhum de nós acreditava. Eu deveria. Ela disse, gesticulando para cima. É, eu também.
Passamos um pelo outro com o tipo de distância educada que estranhos mantinham, e senti algo rachar no meu peito enquanto os passos dela se desvaneciam acima de mim. Naquela noite, deitei acordado, ouvindo o radiador chiar e me perguntando como você podia sentir falta de alguém que morava a 10 metros de distância. Às 2h07 da manhã, eu estava no meu laptop, tentando escrever para sair da solidão, quando vi, do outro lado do pátio, a luz da varanda de Margot piscou 2 vezes. Liga, desliga, liga. Olhei para ela por um longo momento, me perguntando se eu tinha imaginado. Então, aconteceu de novo. 2 piscadas deliberadas, como um sinal. Lembrei-me de ela ter mencionado uma vez, durante a conversa sobre sopa que parecia ter acontecido há uma vida inteira, como ela e a irmã haviam desenvolvido um código de luzes na adolescência. 2 piscadas significavam seguro para conversar. 3 significavam emergência. Um único flash longo significava vai embora. Fiquei na janela, meu coração batendo forte contra as costelas, e assenti uma vez. Então, calcei os sapatos e desci as escadas o mais silenciosamente que pude. Às 2h20 da manhã, a lavanderia estava quente e silenciosa, as máquinas clicando suavemente em modo de espera. Margot já estava lá quando cheguei, segurando o pacote fechado que eu havia devolvido. Eu nunca abri, ela disse sem preâmbulos. Certo. É do Colin. Uma oferta de paz, eu acho. Ele sabe que algo mudou, mesmo que não saiba o quê. Ela colocou o pacote na mesa de passar entre nós. Eu trouxe algo também, ela disse, tirando um papel dobrado do bolso. Seu ensaio. A nova versão. Você o deixou no livro de manutenção. Eu havia deixado sem pensar, como deixar migalhas de pão para alguém que talvez nunca as encontrasse. Eu fiz anotações nas margens, ela disse. Sugestões editoriais, se você as quiser. O papel estava gasto pelo manuseio, amassado como se tivesse sido lido muitas vezes. A caligrafia dela preenchia as margens em letras miúdas e cuidadosas. Margot, precisamos de regras, ela disse rapidamente, antes que eu pudesse terminar o que quer que estivesse planejando dizer. Se vamos ser vizinhos, se vamos coexistir neste prédio sem perder a cabeça. Esperei. Nada de mais beijos, nada de me pedir para escolher, nada de fingir que isso é algo que não pode ser. Cada regra caía como um pequeno golpe, mas eu assenti mesmo assim. Mas também nada de desaparecer, ela continuou. Nada de evitar as caixas de correio, ou o pátio, ou as áreas comuns. Somos adultos. Podemos descobrir como ficar no mesmo espaço sem explodir. O que você está propondo? Vistorias nas caixas de correio, 2 vezes por mês. Assuntos oficiais do prédio. Verificamos as fechaduras, testamos as dobradiças, garantimos que tudo está funcionando corretamente. Era uma desculpa esfarrapada para passar tempo juntos, mal plausível até para nós mesmos. Isso é muita manutenção de caixa de correio, eu disse. Estes são prédios antigos. Coisas quebram. Ficamos ali na lavanderia quente, cercados pelo cheiro de sabão em pó e amaciante, ambos sabendo que estávamos negociando algo que não tinha nada a ver com manutenção do prédio, e tudo a ver com o fato de que não conseguíamos nos soltar um do outro. Certo, eu disse finalmente. Ela assentiu e pegou o pacote. Eu deveria devolver isso. Deveria mesmo? Provavelmente não, mas vou fazer isso de qualquer maneira. Ela me entregou o ensaio com suas anotações, e nossos dedos se roçaram quando eu o peguei. Apenas por um segundo, mas o suficiente para que ambos lembrássemos do que estávamos abrindo mão. Obrigado, eu disse, pelas anotações, por tudo isso. Obrigado por entender. Ficamos ali por mais um momento, o espaço entre nós parecendo ao mesmo tempo muito largo e muito estreito. Eu preciso ir, ela disse. É, eu também.
Mas nenhum de nós se moveu até ouvirmos passos no corredor acima de nós, algum outro insone vagando por seu pequeno reino de falta de sono. Às 9h10 da manhã seguinte, eu estava no pátio substituindo a última dobradiça problemática da caixa de correio quando Mrs. Dalrymple apareceu com seu café e um sorriso de quem sabe das coisas. Manhã linda, ela disse, acomodando-se em seu banco preferido. Está esquentando, concordei. Margot se juntou a nós alguns minutos depois, carregando o livro de registro oficial do prédio e uma prancheta que fazia tudo parecer apropriadamente profissional. Inspeção final, ela anunciou, embora todos soubéssemos que as dobradiças estavam bem a dias. Ela assinou meu trabalho com caligrafia firme, anotando 2,5 horas, manutenção, ferragens da caixa de correio, no livro. Quando ela me entregou a prancheta para eu assinar, senti o mais leve toque do perfume dela. Tudo pronto, ela disse, fechando o registro com um estalo decidido. Bom trabalho, eu disse. Trocamos um sorriso pequeno e comum, o tipo que vizinhos compartilham sobre projetos concluídos e manhãs ensolaradas, o tipo que poderia durar. Mrs. Dalrymple observou essa troca com os olhos afiados de alguém que viu primaveras virem e irem o suficiente para reconhecer quando o inverno finalmente dava trégua. Vou começar a lista de plantas para a primavera, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Talvez vocês dois pudessem dar uma olhada para ter certeza de que não estou esquecendo nada importante? Claro, Margot disse. Feliz em ajudar, eu adicionei. E assim, tínhamos uma nova rotina. Não a que queríamos, talvez, mas uma com a qual poderíamos viver. Naquela noite, sentei ao meu laptop com as anotações editoriais de Margot espalhadas pela minha mesa como um mapa para algum lugar onde eu nunca havia sido corajoso o suficiente para ir, sozinho. A caligrafia dela preenchia as margens do meu ensaio com sugestões que tornavam cada frase mais forte, perguntas que me impulsionavam em direção a uma verdade melhor. Na margem ao lado da frase sobre colecionar momentos, ela havia escrito: é por isso que lemos, para saber que não estamos sozinhos em nos sentir sozinhos. No final da página, em letras tão pequenas que tive que apertar os olhos para ler: obrigado por me deixar carregar isso. Salvei o documento como Cidades Rascunho Final e o enviei para 3 revistas literárias antes que perdesse a coragem. Do lado de fora da minha janela, o pátio estava escuro, exceto pelo brilho suave das luzes das varandas e o ocasional piscar de janelas de madrugada. A primavera ainda estava a semanas de distância, mas eu podia senti-la esperando no ar. Aquela mudança sutil que prometia dias mais longos e novo crescimento, e a possibilidade de recomeçar sem esquecer o que veio antes. Em algumas horas, Margot e eu passaríamos no corredor como os vizinhos que estávamos aprendendo a ser. Trocaríamos as gentilezas comuns que pareciam extraordinárias quando você conhecia o peso delas. Manteríamos a distância cuidadosa que nos mantinha seguros. E 2 vezes por mês nos encontraríamos no pátio com pranchetas oficiais e legítimas preocupações com o prédio, verificando caixas de correio que não precisavam ser verificadas, documentando reparos que não precisavam ser documentados, encontrando maneiras de estar na órbita um do outro sem pedir mais do que qualquer um de nós poderia dar. Algumas dívidas, eu estava aprendendo, não podiam ser pagas com dinheiro ou trabalho, ou mesmo honestidade. Algumas dívidas exigiam um tipo diferente de moeda, a disposição de recuar, de escolher a constância em vez do desejo, de amar alguém o suficiente para deixá-lo manter sua vida intacta. Eu paguei o que devia da única maneira que ela aceitaria, tornando-me alguém que não a faria escolher. Algumas noites, quando capto o som fraco de música clássica pelas paredes, me pergunto se ela ainda lê minhas palavras no escuro. Algumas manhãs,
Quando encontro a luz da varanda piscando ligeiramente fora de ritmo, me pergunto se ela está pensando nas regras que fizemos na lavanderia e se elas são fortes o suficiente para nos segurar. Mas, principalmente, eu apenas vivo aqui, neste prédio onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas finge que não, onde Mrs. Dalrymple cuida de suas flores e Noah conserta o que quebra, e Margot gerencia tudo com a quietude competente de alguém que aprendeu que o amor nem sempre é como nos filmes, e 2 vezes por mês verificamos as caixas de correio juntos. Profissional, necessário, cauteloso, as dobradiças funcionam perfeitamente agora, mas continuamos a verificá-las assim mesmo.